Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Esse vídeo é bastante útil, principalmente para você compartilhar com as pessoas que desconhecem ou que acham que Dom Pedro II era um imperador escravocrata. Neste vídeo eu vou apresentar a vocês um ponto de vista em relação ao último imperador brasileiro, em relação à política da época e principalmente em relação à escravidão brasileira. Então é um ponto de vista muito bacana, é um vídeo que vai te acrescentar muito, é um vídeo que vai acrescentar bastante o seu conhecimento. Lembrando que as fontes deste vídeo estarão disponíveis aqui embaixo na descrição e eu quero agradecer também ao professor Daniel Jorge Filho da página Brasil Imperial, que vem desenvolvendo um trabalho magnífico de pesquisa da história do Império Brasileiro. Dom Pedro II, na minha humilde opinião e dentro dos meus limites intelectuais, foi o maior líder político que o Brasil já teve. Isso, é claro, não o isenta de seus erros. Dentro do contexto da época, Dom Pedro II errou e acertou, seu reinado teve altos e baixos. Fato é que, em um mundo tão politizado, Dom Pedro II, para quem estuda a sua história, atrai os olhares de pessoas dos mais diferentes posicionamentos políticos. O imperador brasileiro Dom Pedro II não era um tirano ou absolutista para que tudo fosse feito da maneira que ele quisesse. O imperador tinha que respeitar a Constituição e, principalmente, os meios políticos, onde havia diversas linhas de raciocínios de acordo com o contexto da época. Apesar de ser imperador, ele não tinha o poder para abolir um sistema tão enraizado do dia para a noite. Apesar de nunca ter escondido seu anseio pelo fim da escravidão no Brasil, Dom Pedro II teve que enfrentar durante décadas a classe política escravocrata, que representou durante muito tempo a maioria no cenário político, e teve que enfrentar também as elites brasileiras que eram dependentes da mão de obra escrava para movimentar a economia no Brasil. Dom Pedro II era o imperador contra a escravidão, mas o seu império era escravocrata. Ou seja, Dom Pedro II não tinha o poder de mudar tudo da noite para o dia, e entendia que essa mudança era algo que seria gradativo. O imperador brasileiro então usou seus meios, usou as pessoas certas e usou a sua influência para primeiro plantar o objetivo, para depois colher. Dom Pedro II, juntamente com outras lideranças da época, e dentro dos limites que foram-lhe impostos, fomentou e apoiou uma das leis mais importantes do Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei foi considerada o primeiro passo rumo ao fim da escravidão, pois foi ela que estabeleceu o fim do tráfico negreiro. O imperador brasileiro também apoiou a Lei Nabuco Araújo, que intensificou ainda mais o combate contra o tráfico de negros escravos africanos. Todas as leis relativas à supressão do elemento servil foram inspiradas por Dom Pedro II, que sempre se empenhou para que fossem votadas. Durante todo o seu reinado, teve que enfrentar os políticos e estadistas que defendiam fortemente o regime escravocrata. O empenho de Dom Pedro II em enfrentar a classe política e os estadistas brasileiros que eram a favor da escravidão foi reconhecida pela mais alta classe intelectual da França, quando o imperador brasileiro viajou até o país europeu em 1871. Nessa viagem, o imperador brasileiro visitou a maior instituição acadêmica da França, onde o filósofo Adolphe Frank estava palestrando justamente sobre o tema em relação ao fim da escravidão. Estavam presentes nessa palestra diversos membros da mais alta e respeitada classe intelectual francesa. O filósofo Frank, que soube da assinatura da Lei Ventre Livre, fez questão de fazer um discurso em homenagem ao imperador brasileiro. O discurso dizia, abre aspas, um grande imperador moderno tomou a peito suprimir em seu vasto império a chaga social que desonra a humanidade.
Esse imperador filantropo e sábio não é um mito. Ele existe realmente e está cheio de vida e percorre todas as capitais da Europa estudando as instituições e os costumes ocidentais. Não, esse imperador não é um mito. Podeis, senhores, vê-lo, falar-lhe e contemplar-lhe a face augusta. Ele está na Europa, na França, entre vós. Ele está ao vosso lado. Imediatamente, todos que estavam presentes nessa palestra se levantaram e voltaram-se para Dom Pedro II, que também estava lá acompanhando a palestra do filósofo Frank, e todos aplaudiram freneticamente o imperador brasileiro, que certa vez disse que era preferível perder sua coroa do que continuar apoiando o tráfico de negros no Brasil.